A gravação começará em breve. Acho que agora está gravando, pessoal. Então, pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tá dando para ver já. Sim. Então, deixa eu minimizar isso aqui. E aí eu vou abrir a aula. Deixa eu só colocar aqui, aceitar para a galera. Eu vou ter que minimizar isso aqui, porque a pessoa vai ficar entrando, né? Sim. E aí eu vou colocar metade da tela. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ai, meu Deus. Permitir. E aí a gente faz só um esquema assim. E eu vou colocar aqui para ver o chat, né? Esse negócio é interessante, que eu acho que a gente consegue ver o chat também. Ou então vocês podem fazer perguntas, né? O que é que vocês acham? Professor. Melhor fazer as perguntas, né? Bem, então vamos começar pela primeira pergunta, né? Que era relacionada a essas estruturas. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então, galera, esse esquema, ele é fundamental, porque o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver a proximidade das estruturas. Vocês percebem que isso aqui é o duodeno, tá? A gente está vendo o duodeno. Esse caninho que está saindo do duodeno aqui é a papila duodenal. A papila duodenal, ela sobe em direção ao colédoco, né? E da papila duodenal também existe uma comunicação com o ducto pancreático principal, né? Então, elas são estruturas muito próximas. Então, seguindo no colédoco, a gente vai ter o ducto cístico e, por fim, a vesícula biliar. Para completar as nossas vias biliares intrahepáticas, a gente sobe aqui, isso aqui é o ducto hepático comum, e ele se divide em ducto hepático direito e esquerdo, tá? Então, essa é a anatomia principal que vocês vão ter que memorizar. Então, considerando que você tenha lesões, permitir aqui a Isabela. Então, considerando que você tenha alguma alteração na vesícula biliar, o que é que vai acontecer? O processo inflamatório, ele passa por contiguidade para a região do duodeno. E aí, isso daqui, você pode fazer uma inflamação passar por contiguidade da vesícula para o duodeno. Então, é por isso que, eventualmente, existem perfurações da vesícula e do duodeno, e um cálculo que está aqui, ele pode adentrar o duodeno, né? Que seria o ilho biliar, que eu falei para vocês, que é uma complicação que dá obstrução intestinal, tá? Não sei se vocês chegaram nesse ponto, né? Eu tenho um outro desenho aqui esquemático que é legal, que é justamente esse aqui, ó. Já que a gente começou a falar de ilho biliar, né? Então, aqui é um esquema de ilho biliar. Como é que acontece? Um cálculo, a vesícula começa a se inflamar, né? Então, a parede, ela fica... literalmente, ela supura e aí ela abre, né? E ela abre justamente esse processo inflamatório está grudado no duodeno. O duodeno também, por inflamação, por contiguidade, também abre. E aí você passa o cálculo de dentro da vesícula para o duodeno. E daí esse cálculo ele vai migrar aqui todo o duodeno, né? Ilho, jejum e ilho, até que ele impacta aqui nessa região da válvula ileocecal e dá essa obstrução, que é o ilho biliar, tá bom? Esse outro esquema aqui, ele representa basicamente a maioria das complicações que a gente encontra com cálculos, né? Então, a primeira, a gente veria, justamente o que eu falei para vocês, o cálculozinho, a vesícula se abrindo e comunicando com o duodeno. Isso é uma fístula, tá? Isso é uma fístula. Então, porque gruda duas estruturas que não eram juntas, elas se grudam e permite que o cálculo passe do interior de uma para o outro, né? Então, isso aqui seria a representação do ilho biliar. Esse espessamento da vesícula aqui seria o exemplo de um tumor, tá? Então, o tumor, né, cálculos maiores do que 2 centímetros, eles são capazes de dar câncer de vesícula, tá? Inclusive, é por isso que a gente indica que pacientes com cálculos grandes operem, tá certo? Porque existe uma chance maior de ter câncer.
Outra situação seria esse cálculozinho, ele migrar e ir em direção ao colédoco e dar uma coledocolitíase, né? Aí você vai ter a síndrome de icterícia, vai ter fezes esbranquiçadas, urina cor de Coca-Cola, tá certo? Outra possibilidade é esse cálculozinho migrar até chegar aqui na região do ducto pancreático principal, junto da papila duodenal, e eventualmente, pessoal, esse cálculo ele adentra o ducto pancreático principal, e ele fica aqui dentro. E isso aqui vai dar uma pancreatite, tá? Uma pancreatite aguda. Uma outra situação, pessoal, é quando o cálculo ele impacta aqui junto do cístico, do ducto cístico, e aí ele vai fazer essa síndrome de Mirise, que ela é melhor exemplificada nesse desenho. Tá? O cálculozinho ele vai migrar, ele impacta aqui perto do ducto cístico, essa área fica muito edemaciada, e aí esse edema faz fechar o ducto hepático comum. Isso é síndrome de Mirise que chama. Na prática, você não deixa de ser uma colecistite, né? Você tem uma colecistite aguda, só que quando a pessoa vai fazer ultrassom, ela vê que tem dentro do fígado, as vias biliares estão muito distendidas. Então, a gente cogita que seja uma síndrome de Mirise, tá certo? Professora, Oi. a síndrome de Miris pode afetar o colédoco também ou é só o Ducto hepático ducto comum. hepático? O que caracteriza a mirise é ser uma obstrução do ducto hepático comum, que está aqui em cima. O colédoco raramente é acometido. Mas por que vai impactar o ducto hepático comum? Você pode ter também colestase. Então, a clínica vai ser parecida com a coledocolitíase, porque você vai ter uma colestase, né? Vai ter aumento de bilirrubina direta também. Então, porque não vai haver drenagem do que a bile que é produzida lá no fígado, ela não vai conseguir ser drenada para a vesícula, claro que não, que a vesícula está impactada, e também não vai conseguir ser drenada adequadamente pelo colédoco, porque aqui tem uma obstrução. A obstrução é a montante, é acima da vesícula, né? É no hepático comum, tá certo? Não deixa de ser a mesma clínica. Tá certo. Opa, eu não estou ouvindo direito. Alguém que está falando, é? Eu não ouvi. Alguém falou alguma coisa? Professora, só uma Sim. pergunta. Para o ilho biliar, qual seria o exame de imagem que a gente utilizaria? Boa. O melhor exame, na verdade, a história é fundamental, tá? Então, assim, vai ser um paciente que vai estar com a dor no hipocôndrio direito e você vai de uma hora para outra, ele começa a evoluir com uma obstrução intestinal. Então, essa história é muito típica. De imagem, a gente pode lançar a mão de tomografia, mas a tomografia muitas vezes não vai ver o cálculo. O ultrassom, a gente não vai ver o cálculo impactado dentro do duodeno. Então, a história ela é muito mais importante do que a questão de exame, tá? Então, vai ser o paciente que está com uma dor importante em hipocôndrio direito, já tem mais de 24 horas, muitas vezes. Leucócitos estão lá nas alturas, né? Se você estiver acompanhando com os leucócitos, porque vai haver a ruptura da vesícula biliar, vai haver maior leucocitose ainda. Então, se você estiver vendo, inicialmente o paciente mediu o leucócito, tá? Sei lá, 15 mil. Depois ele passa para 25 e para de eliminar flatos e fezes. Então, isso é muito típico. A gente vai, no final das contas, a gente lança mão de tomografia mesmo, porque a tomografia ela vai ver um aumento do diâmetro das alças intestinais, né, demonstrando que tem uma obstrução intestinal, até o nível da válvula ileocecal. Depois da válvula ileocecal, quando chega no cólon, o cólon já está fino. Isso denota que assim, o cólon foi todo esvaziado e que a obstrução está no intestino alto, né? Que está intestino delgado, tá bom? Então, seria a tomografia mesmo. Apesar de que a gente não estaria vendo o cálculo impactado nessa região aqui. Deixa eu permitir aqui o Davi. De nada. Entendi, professora. Obrigado. Então, pessoal, vamos mostrar aqui, eu falei para vocês rapidamente, de doenças císticas,
né? Eu falei aqui rapidamente por quê? Porque cai muito um tipo de doença cística em prova de residência, especificamente é a síndrome de Caroli. Então, assim, existem vários tipos de doenças das vias biliares. A mais comum é cálculo, que foi o que eu estava falando agora para vocês. Mas ainda a gente não pode esquecer que quando a gente tem dilatação cística das vias biliares, o nome disso é doença cística, tá? E isso é uma coisa genética, a pessoa já nasceu com essa dilatação, tá bom? Então, basicamente, existem esses 5 tipos de doenças císticas. Vai depender do local onde aconteceu a dilatação cística. Se foi um cisto do colédoco, se fez um divertículo, se foi um coledococele, se tem cistos nas vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas, ou se tem cistos apenas nas vias biliares intrahepáticas. E o que cai em prova de residência muito é essas doenças de Caroli. É uma dilatação das vias biliares intrahepáticas, tá? E aí, isso tem imagem típica. Então, o nome é bonitinho, vocês sabem já de antemão que nomes bonitinhos a galera gosta de cobrar em prova, tá? Então, é um nome bonitinho. E, além disso, tem uma imagem que é característica, que é esse central dot sign. Você vê áreas císticas, isso aqui é uma tomografia com contraste. Como é que eu sei que tem contraste, professora? Eu olho aqui a veia, a aorta, e a aorta tá com contraste, ó, essa região aqui da aorta, tá certo? Então, a aorta tá com contraste. E aí você observa que tem umas áreas císticas com um pontinho branco no meio. Esse pontinho branco são ramos portais que estão realçando porque a pessoa usou contraste, tá certo? Professora, eu não estou conseguindo visualizar o que a senhora está mostrando, não Aí não está está aparecendo nada, mas aparecendo, você... não. Nem a Não. minha apresentação? Vixe, Maria, eu achei Não. que estava... Eu tô conseguindo ver. Gente, Eu tô conseguindo ver. eu a imagem da professora. Gente, é assim, Vai ó, na... dá pra ver, se você pegar e escolher no seu celular, a professora estava em 2 no meu. Aí eu escolhi um, aí eu deixei o maior como a aula que ela tava dando, entendeu? E não como ela. Não sei se só no meu. Gente, assim. é só fixar. Perto O meu da também imagem foi da assim. professora que fixa, aí vai aparecer só a imagem que ela está Isso, apresentando. exatamente. Deu certo aí? Deu certo, então? Aqui deu. Aqui não, eu vou tentar relogar, então. Ei, professor, uma dúvida. Aí, essa doença de Caroli, ela é congênita? Ela é genética, tá? Exatamente. Tá Beleza, certo? Então, mas aí... do nada você faz esses cistos. Ó. Um exemplo de cisto também é aqui no colédoco. Isso aqui é um colédoco enorme, ó, bem distendido, dilatado. A gente chama isso de doença cística do colédoco, dilatação fusiforme do colédoco. Diga. Entendi. Então, essa dilatação vai ser causada por esses cistos, né? Tanto Isso. nessa quanto na coledococele. Exatamente. É como se as vias biliares ficassem bem gordas, né? E aqui, especificamente da doença de Caroli, você vê que ela faz uma bolinha. Ela segue fina e faz uma bolinha, como se fosse conta de rosário, sabe? Ela não é totalmente, o tempo todo, fusiforme como essa daqui, ó. Essa daqui, o colédoco é enorme, gordo, o tempo todo. É como se você tivesse nessas regiões intrahepáticas e fizesse uma área que fosse uma bolinha e seguisse fino. Depois uma área com bolinha e seguisse fino. Por isso que parecem lesões císticas. Aqui a gente está vendo aqui uma via biliar que tá bolinha, mas, por exemplo, aqui do lado, ó, essa daqui, ela é mais fina, tá? Mas talvez se eu for seguir ela no axial, ela se torne uma bola mais gorda, né? Então, assim, você vê cistos, vários cistos, é por isso que a gente chama de cisto, tá? A gente não diz que é só uma dilatação da via biliar intrahepática, porque tem essas áreas que fazem bolas, tá? É como se ela seguisse fino, por exemplo, isso aqui é como se fosse fino, tá? Isso aqui é a via biliar. Então, fino, de hora para outra faz uma bolinha. Fino, entendeu? Aí faz uma bolinha. Tá bom? Show, entendi. Obrigado. Professora, mas essa bolinha, ela dilata a via biliar ou ela obstrui? Dilata. Não obstrui, né? Não tem nenhuma obstrução aí. É tudo dilatação. Tá certo? Então, ou ela é da espessura normal da via, ou então ela faz uma dilatação. Ou ela é da espessura normal da via, ou faz uma dilatação. Tá bom? E aí, classicamente, a gente tem esse padrão de ramo portal dentro
dessa dilatação, que faz esse ponto central de realce, tá? Que é esse dot sign, tá bom? Que é típico de doença de Caroli. Eu estou mostrando para vocês, porque quando vocês estiverem estudando para a prova de residência, é um tipo de questão que cai classicamente, tá? Mas assim, professora, é comum doença de Caroli? Cara, eu já vi pouquíssimos na minha vida. Eu coloquei aqui a título de curiosidade para vocês não serem surpreendidos quando vocês forem lá no Medicurso, fazer Medicurso, vocês serem surpreendidos com isso, tá? O que é vida normal, vida real? Vida real é isso. É isso aqui, tá? É uma pessoa vai fazer ultrassom de jejum, né? Ultrassom de abdômen, e aí ela vê essa vesícula biliar de tamanho normal, tá bom? Isso aqui é uma vesícula que está totalmente normal, conteúdo anecogênico, tá certo? Então, você mede no longitudinal, que é esse plano que eu estou vendo aqui, ela tem que ter menos do que 10 centímetros, e no plano transversal, que é como se eu estivesse vendo o pão carioquinha, e eu corto o pão carioquinha no meio, mostro para você o miolo do pão, que é o plano transversal. Aqui tem que ter menos do que 4 centímetros, tá? Então, esse exame é o exame normal. Como é que a gente faz o ultrassom? A gente pede para o paciente ficar de jejum de 6 horas, tá? Porque antes disso, a vesícula não está repleta e eu posso perder pequenos cálculos, tá certo? Então, eu vejo aqui a vesícula de paredes finas, tá certo? E a doença mais comum é essa, é o cálculo na vesícula. Mas perceba que o cálculo, ele não está no infundíbulo. O infundíbulo é esse Vzinho aqui, ó. O infundíbulo é esse local onde vai haver a drenagem do líquido, né, da bile, ela drenaria por aqui. Então, esse cálculo está solto dentro da vesícula, ele não vai causar nenhum problema, tá? Eventualmente, um belo dia a pessoa pode ter dor, mas às vezes isso aqui não impacta e a pessoa para e é a vida normal que segue, tá? Como é o nome dessa doença? Litíase biliar. Colelitíase, né? É uma litíase na vesícula, tá? Então, colelitíase, tá bom? Ou colecistopatia calculosa, é o nome disso, tá? Um nome mais comprido, tá bom? Então, isso aqui, a pessoa é assintomática. Diga. Uma dúvida em relação a TC. Quando é que a gente pede uma TC para avaliar colelitíase? Porque Excelente pergunta. Porque parece que não é bom, né? Porque assim não é bom para avaliar cálculo. E a segunda é quando pedir TC com ou sem contraste, TC de abdômen? Excelente pergunta. Excelente pergunta. É o seguinte, pessoal. O exame padrão ouro é a ultrassom. Padrão ouro é a ultrassom, tá? Então, assim, se você suspeita de colecistite aguda, você vai pedir ultrassom. Tá aqui o ultrassom para vocês, ó. Então, o ultrassom, você vai ter o cálculo impactado no infundíbulo. Ele perceba que faz uma sombra acústica posterior, tá? Você percebe que a parede da vesícula está espessada. Tem, inclusive, lâmina líquida aqui, ó, porque a água é preta, né? Fica anecogênica. Então, tem uma lâmina líquida, né? Você tem líquido perivesicular, tá certo? Você mede essa espessura aqui, tá maior do que 3 milímetros. Se você for medir no longitudinal, tem mais do que 10 centímetros, transverso mais do que 4 centímetros, tá? Então, esse é o padrão ouro. O que acontece? Às vezes, o médico não fez a anamnese adequada. O problema foi a anamnese. Ele não pensou em colecistite. Ele pensou numa diverticulite, ele pensou em outra coisa. Pensou num apendicite, o paciente já era mais velho. Aí ele, cara, vou pedir a tomografia, porque o paciente é idoso, eu não vou ter tanto problema com a questão de radiação, né? Então, eu vou pedir aqui uma tomografia. Mas está errado. Está errado. Isso aqui é o que a gente vê na tomografia, mas a tomografia não é boa para ver o cálculo que tem na colecistite. Ela vai ver a colecistite, tá? Mas você consegue ver perfeitamente no ultrassom. Não precisaria você pedir a tomografia. A tomografia muitas vezes não vê o cálculo. Isso aqui é uma exceção. A gente está vendo o cálculo aqui dentro da vesícula, tá? Está vendo vesícula de dimensões aumentadas, perda da delimitação da vesícula, tá vendo? Tem líquido aqui também, tá? Então, tem líquido perivesicular. Eu consigo dizer que isso aqui é uma colecistite. Não é que eu não consiga. Eu consigo. Mas foi um erro. Esse exame não era para ter acontecido. Era para ter sido pedido ultrassom,
Ultrassom é o exame padrão ouro, tá? Aqui a gente está vendo legal, né? Estamos vendo aqui bonitinho o cálculo. Outra tomografia mostrando o cálculo, mas nem sempre a gente vê o cálculo, tá? Mas a gente vai ver de qualquer forma, vendo ou não o cálculo, a gente vê que a vesícula está aumentada, que tem densificação da parede da vesícula, que os contornos da parede da vesícula estão irregulares, né? Isso tudo, se você for medir, vai ter mais do que 10 centímetros, entendeu? Então, assim, você consegue dizer, não por causa do cálculo, geralmente. Aqui a gente está vendo o cálculo, então tá fácil, né? Mas o mais comum é a gente não ver o cálculo, porque o cálculo muitas vezes é de colesterol. A gente não vê muito bem gordura, tá? Assim, esses cálculos de colesterol a gente vê mal na vesícula, tá bom? Quando ele é mais calcificado, aí eu consigo ver na tomo, mas é uma exceção, beleza? Respondi sua pergunta? Entendi. Obrigado, professor. Professora, então é por isso que na radiografia é bom para ver vesícula em porcelana, mas não é bom para ver cálculo? Excelente, exatamente por isso, tá? Porque a vesícula em porcelana, ela tem relação com calcificação. A parede da vesícula calcifica pelo processo inflamatório crônico, né? Geralmente são pessoas que têm colecistite crônica. Tem inclusive uma lâmina que eu não sei se a professora Juliana conseguiu mostrar para vocês, né? Nessa aula, ao vivo e a cores, ela costuma levar uma vesícula em porcelana. É legal porque vocês veem a vesícula em porcelana. E ela é calcificada. Mas os cálculos geralmente não são calcificados, né? Os cálculos eles costumam ser radioopacos. Tá bom? Então, eu só vejo cálculo em 15% das vezes. É o caso em questão, ó. Isso aqui é uma vesícula, tá? Parece uma pera, parece muito uma pera, é um órgão piriforme, que o pessoal chama, né? E eu só tô conseguindo ver esse negócio aqui piriforme porque tem calcificação na parede dele. Porque, de maneira geral, pessoal, em uma radiografia, a gente só consegue ver bem 2 tipos de densidade, vocês lembram? Cálcio e ar. Eu só vejo bem na radiografia cálcio e ar. As outras densidades, as densidades de órgão, são todas do mesmo tom. É um tom de um branco, mas não é tão branco como o osso, é um cinza bem claro, tá? Então, o ideal, se fosse uma pessoa normal, eu não estaria vendo isso aqui. Eu só estou vendo porque tem calcificação na parede da vesícula, tá certo? Então, isso é a vesícula em porcelana. Isso é uma indicação para a gente fazer para fazer uma retirada dessa vesícula, porque essa vesícula em porcelana tem um risco aumentado de adenocarcinoma de vesícula, que é uma doença muito ruim, tá certo? Em contrapartida, ao oposto, existe uma doença que faz enfisema dentro da vesícula, que é a colecistite enfisematosa. Eu só estou conseguindo ver essa vesícula aqui porque tem gás dentro dela. Né? Então, mais uma vez, mostrando que realmente a gente só consegue ver bem duas densidades adequadas na radiografia: cálcio e ar. O que não é isso, fica tudo mais ou menos da mesma cor, tá bom? Então, aqui eu estou vendo o que é essa vesícula, porque esse paciente é um paciente geralmente diabético, imunossuprimido, idoso, tá? E muitas vezes ele está acamado, ele está entubado. Então, é um paciente que não está tendo trânsito intestinal. Então, não está havendo muita esvaziação dessa vesícula. A vesícula, quando um paciente... E isso pode acontecer também, por exemplo, com pacientes com politrauma. Uma pessoa que sofreu um politrauma, ela fica, às vezes, 1 mês na UTI, 2 meses na UTI, entendeu? Fica lá entubada, sedada, tá certo? Então, essas pessoas, elas não têm trânsito intestinal. A alimentação é por via parenteral. Eles já fazem os nutrientes quebrados, bem pequenininhos, já em proteínas, né? E aí a pessoa já recebe esse material já adequadamente compatível com o sangue. Então, ela já entra para o sangue, entendeu? Então, não há esvaziamento da vesícula nesse contexto de nutrição parenteral. E aí, com isso, e o intestino todo está parado, fica meio parado, entendeu? Então, a translocação bacteriana dessas alças intestinais, existe uma translocação bacteriana que vai lá para a vesícula. E a vesícula pode ficar inflamada por conta disso, de ter material bile lá parado, estocado, tá? E aí, muitas vezes, o Clostridium difficile, ele começa a habitar ali, pseudomonas aerogenosas também.
E aí, com isso, há uma produção de gás, né? E é assim que a gente vê essa doença. A gente vê uma gaseificação na parede da vesícula, tem gás delimitando a parede da vesícula e no interior da vesícula, tá certo? Beleza? Pessoal, alguém aí ficou com dúvida no CPRE? Como é que eu vejo que é uma CPRE? Vocês querem que eu explique para vocês a CPRE? Pode Sim, ser, professora. pode ser, professora. Então, vamos lá. Professora. Beleza, então, por exemplo, esse exame que eu estou vendo aqui, pessoal, é uma CPRE. O que é uma CPRE? É uma colangiopancreatografia retrógrada, endoscópica, nome enorme, né? Por isso que a galera abrevia para CPRE. Então, o CPRE é um raio-x, contrastado. Olha só como é um raio-x, pessoal. Eu estou vendo aqui os corpos vertebrais, ó. Corpo vertebral, tá vendo? Estou vendo bonitinho o corpo vertebral. Estou vendo aqui as costelas, tá certo? Os arcos costais, tá certo? E como é que é feito esse exame? Esse exame, ele é feito pelo gastro. Então, para vocês já ficarem atentos, quem faz esse exame é o gastroendoscopista. O cara vai fazer uma endoscopia, coloca lá o tubinho na boca do paciente, quando ele chega no duodeno, ele procura a papila duodenal. Isso aqui é o duodeno. Então, quando ele chega no duodeno, ele procura a papila duodenal. E aí ele coloca um catéter metálico, que é isso aqui, e ele injeta o contraste via esse catéterzinho. Então, ele sabe certinho que ele está no colédoco. Então, ele pode injetar na própria papila duodenal, que a gente vai conseguir ver o colédoco, vai conseguir ver vias biliares intrahepáticas, pode ver a vesícula propriamente dita, ou ele injeta na papila duodenal mesmo, sem entrar no colédoco, porque se ele injetar na papila duodenal, ele veria o ducto pancreático principal, tá certo? Então, esse exame é um exame muito bom, porque ele também ele faz tratamento. Se a pessoa tiver um cálculo impactado no colédoco, a pessoa consegue tirar o cálculo com a CPRE. Então, ele pode fazer uma dilatação do colédoco e tirar o cálculo, tá bom? Porém, esse exame tem uma complicação importante. Você já ouviu falar de pancreatite causada pela CPRE? A CPRE, porque ela está mexendo aqui, está colocando um catetezinho aqui no colédoco, na papila duodenal, ela pode fissurar a mucosa do ducto pancreático principal. E isso causar uma obstrução momentânea, porque vai haver edema, inflamação ali do ducto pancreático principal, e isso causar uma pancreatite. Então, tem essa questão. Então, é um exame que ele é excelente para tratamento. Mas se eu não estiver achando que é um cálculo, por exemplo, que eu preciso fazer uma dilatação do colédoco, é melhor você fazer outro exame. Você pode fazer esse exame aqui, ó. Esse exame aqui, que é a colangiorressonância. A colangiorressonância, pessoal, percebam que ele vai ver a mesma coisa que a CPRE, só que aqui, ó, não é uma radiografia. Você não está vendo o corpo vertebral aqui, você não está vendo o arco costal aqui, não tem nada disso. Como é que é feito esse exame? Esse exame, ele é feito baseado naquela sequência T2 da ressonância magnética. É uma reconstrução tridimensional da sequência T2. Então, a sequência T2, tudo que é água, fica branco. Então, o que vai ter branco aqui? Vai ser a vesícula, vai ter líquido, né? O ducto, o colédoco que está aqui passando, ó, ele é branco. O ducto pancreático principal está passando aqui, é branco, tem líquido dentro dele. E intrahepático, né? Ductos hepáticos, né? Também vão ficar brancos. Então, isso aqui é uma reconstrução tridimensional daquela sequência T2, tá bom? Então, esse exame, ele não requer nem contraste. Esse exame é excelente para a gente ver alterações nessa região. Alterações que eu não queira tratar. Diga. No caso da CPRE, então, ele só é indicado para desobstruir em caso de cálculo? Não só em caso de cálculo, por exemplo, se a pessoa tiver um tumor aqui nessa região, que a gente chama tumor periampular, ou um tumor do colédoco, um tumor da cabeça do pâncreas, às vezes esse tumor é inoperável, é um tumor que tem um prognóstico muito ruim, é sombrio. Prognóstico de tumores periampulares, o que seria tumores periampulares? Seriam tumores no duodeno,
tumor justamente perto da papila duodenal. Então, o tumor do duodeno perto da papila duodenal. Um tumor no colédoco, um tumor na cabeça do pâncreas, um tumor na vesícula. Essas 4 localizações são os tumores periampulares. Essas 4 localizações o paciente vai cursar com muita icterícia, muita, porque não vai conseguir drenar o colédoco, a bile não vai conseguir drenar, porque tem alguma coisa obstruindo. Então, nessas situações, você pode fazer também um CPRE para colocar um stent, para desobstruir o tumor, e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Ela não vai operar, ela vai só ganhar qualidade de vida, tá? Então, principais indicações seriam cálculos e tumores, tá certo? Hoje em dia, para CPRE. Quando eu era estudante de medicina, que a gente não tinha ressonância para a galera, sempre era CPRE, não tinha ressonância. Então, para fazer o diagnóstico, você ficou na dúvida se era uma coledocolitíase, se era um cálculo ali, ficou na dúvida, aí ia ser CPRE. Mas hoje em dia, a gente tem colangio-ressonância, inclusive tem ressonância em alguns serviços públicos, né? Então, a gente consegue fazer colangio-ressonância e guarda a CPRE para situações em que a gente vai precisar tratar, por conta do risco da pancreatite. Tá certo? Certo. E dá para biopsiar também? Dá para biopsiar. É como se fosse uma endoscopia. Na endoscopia você Certo. faz biópsia no esôfago, no intestino, tira pólipo, né? Uma colonoscopia, você tira pólipos no cólon, né? Então, assim, aqui é a mesma coisa. Você vai lá, tô na dúvida, você pode ir lá e tirar um pedaço. Então, te ajuda muito, né? Ajuda bastante, assim. A galera da gastro acaba utilizando bastante a CPRE. E aqui, pessoal, são exemplos de lesões. Diga. Então, a colangio-ressonância estaria indicada quando? Principalmente quando eu não vejo o problema. Por exemplo, a pessoa está com dor, e está com suspeita de coledocolitíase. Vamos lá para um coledocolitíase. Ela está com suspeita de coledocolitíase. Essa região aqui, pessoal, no ultrassom, ela é difícil da gente ver. A gente vê bem o colédoco, só o colédoco assim que acabou de sair lá do infundíbulo. Deixa eu voltar aqui para o ultrassom. Ó, o ultrassom é assim, tá? Eu vejo bem a vesícula, tá? Mas eu não vejo muito bem o colédoco. Não vejo adequadamente. Eu vejo um pouquinho do colédoco aqui nessa imagem, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se a gente vê. Aqui, pronto. Isso aqui, pessoal, que tá a minha seta em cima, eu vou tirar agora, ó. Esse negócio aqui, isso aqui é o colédoco, tá? É esse tubinho fino. Isso aqui é a porta. Vê a porta, tá? Isso aqui é o colédoco. O colédoco tá em cima da porta. Dependendo da inflamação e das sombras que existam aqui, por exemplo, essa pessoa que tem vários cálculos, eu não consigo ver colédoco nenhum, dá para ver nada aqui. Como é que eu vejo uma sombra dessa gigantesca daqui para cá? Eu não vejo nada, o colédoco que está passando aqui por baixo, eu não estou vendo nada por causa dessa sombra. Então, para essas pessoas que eu não sei qual é o tamanho do cálculo, se o cálculo vai sair, o que é, então eu posso lançar a mão da colangio-ressonância. Porque a colangio-ressonância vai me dizer bem direitinho, ó, tem 2 cálculos medindo tanto, mas já estão saindo. Então, perto da papila duodenal, eu acho que vai sair, não tem que fazer nada, entendeu? Então, para esses casos, Entendi. É muito legal. E também para casos de tumores. Se eu suspeito que a pessoa está com icterícia e tumor periampular, pode fazer uma colangio-ressonância, porque vai que tem um tumor bem aqui, uma área de falha de enchimento aqui, né, bem grande, irregular. Você puxa, pode ser um tumor de colédoco, né? Então, é para isso que a gente pede a colangio-ressonância. A gente acaba pedindo a principal indicação é para ver se tem coledocolitíase, porque é muito mais comum, é uma doença muito comum, cálculo de vesícula é muito comum, e cálculo que migra também, porque cálculo de vesícula é muito comum. Então, seria a principal indicação. Mas a outra indicação seria para tumores, tá certo? Então, a gente acaba pedindo isso. E existe também uma outra indicação, que é a colangite aguda. As pessoas que fazem colangite, né, quando você faz uma colangio-ressonância, você percebe que intrahepático fica com esse aspecto em contas de rosário. Percebo que tem umas áreas de bolinha e área de estenose, área de bolinha e área de estenose, área de bolinha e área de estenose. Tá vendo aqui? Isso aqui é típico de colangite. A colangite aguda, lembrando que tem também a clínica que vai nos ajudar bastante, né? A febre, né? Calafrios.
né? Tem a pêntade, né? Alguém é capaz de dizer aí a pêntade da colangite? É, que tem confusão mental e hipotensão associada à dor abdominal, febre com calafrios e icterícia. Exatamente, excelente, isso mesmo, tá? Então, é isso mesmo. Então, a pessoa que está com suspeita de colangite, você também pode fazer uma colangio-ressonância, e você vai ver esse aspecto que chama em contas de rosário, tá bom? E ainda pensando em Brasil, né? Brasil e mundo, a gente vai se deparar com ascaris, tá, pessoal? Então, às vezes, você vai fazer um ultrassom e vê que tem um colédoco. Isso aqui é o colédoco. Daqui para cá é colédoco, tá? Essa medição aqui, daqui até aqui, ó, da seta, é colédoco. Mas percebam que o colédoco tá distendido, tá aumentado, e tem um material hipoecogênico, filiforme aqui dentro. Isso aqui, pessoal, é um negócio, é um verme, tá? Às vezes a gente vê ele se movimentando, inclusive. É um negócio meio trash. Você vê um negócio grande, comprido, tá? Que gosta de habitar essa região do colédoco, que é o ascaris. E dentro das infecções, né, a gente ainda vai se deparar algumas vezes com HIV, tá? Na verdade, o HIV, quando a pessoa está com baixo CD4, né, quando a pessoa tem CMV, o CMV gosta de acometer a vesícula e faz esse negócio aqui, parece um tecido, isso aqui. A parede da vesícula fica muito espessada, ó, daqui para cá a parede da vesícula. Tem líquido perivesicular e tem um tecido aqui ocupando essa região periportal, tá bom? E isso está relacionado a justamente HIV, SIDA, né? Com CMV. Então, às vezes, a gente faz diagnóstico de HIV um paciente assintomático, o paciente está sentindo nada, check-up, e você se depara com uma vesícula dessa. Infelizmente, eu tive a oportunidade de ver isso em 2 pacientes, né? Os 2 muito novos. Um era um modelo, acho que eu até falei na aula. O cara tinha 30 anos, era modelo mesmo, assim, bombado. E o cara super bonito, e você vê um negócio desse, o cara, tipo, assim, falei com o médico, tinha solicitado, ele acabou pedindo o HIV e veio positivo. E isso foi em São Paulo, e outra vez foi aqui, uma jovem. Essa era também super nova, acho que devia ter 23, 24. E também estava assintomática, não tinha nem, assim, você jamais diria que tinha HIV, mas já tinha, era realmente CD4 muito baixo, né, para ter CMV envolvido, né, mostrando que, assim, a gente às vezes não, quem vê cara não vê coração, né, literalmente, assim, a gente não sabe de nada. Vocês ficaram com mais alguma dúvida, pessoal? E para ressonância normal, professora? Pô, a ressonância normal vai acabar sendo investigação de doença abdominal, tá? Então, assim, por exemplo, esse exame aqui foi feito. Esse exame foi feito, foi bizarro, galera. Isso aqui, se talvez o médico tivesse conversado bem com o paciente, ele tivesse pedido um ultrassom. Mas, às vezes, sabe o que é? Esse paciente, ele tem um exame marcado daqui a 10 dias, vai fazer a ressonância dele, porque ele estava com uma dor inespecífica na barriga. Uma dor meio inespecífica. E poderia ser um cálculo. Aí o médico, vamos pedir uma ressonância. Mas não tá certo pedir esse exame, tá? Não para cálculo, tá bom? A ressonância a gente vai acabar pedindo em contextos de tumores, principalmente, tá? Então, quando você quer ver extensão de tumor, eventualmente colangite, né? A colangite a gente também vê isso aqui, pede ressonância, que é o caso aqui, ó, uma colangite, tá? Em vez de pedir. Mas você acaba pedindo a ressonância, muitas vezes você pede a ressonância e a colangio-ressonância, tá? É muito raro você pedir só colangio-ressonância. Só isso aqui é muito raro. Então, para todos os motivos, sempre que você for pedir uma colangio-ressonância, que é uma sequência só de ressonância magnética, saiba que você vai pedir uma ressonância magnética e uma colangio-ressonância. Tá? São exames que a galera não pede só a colangio-ressonância, geralmente pede a ressonância e a colangio-ressonância. Porque, às vezes, a colangio-ressonância não fica tão boa. E quando você passa para a ressonância, você vai rodando lá no axial, você se depara com a massa, você se depara com uma falha de enchimento. Na ressonância, você também vai lançar a mão de contraste. Alguém perguntou sobre o uso do contraste, né? Não respondi. Quando é que eu vou usar o contraste? Tanto em tomografia como em ressonância, pessoal, em 3 situações.
Se eu tiver com suspeita de infecção, inflamação ou câncer, qualquer suspeita dessas 3 coisas, eu vou pedir sempre método axial com contraste. De crânio, de pescoço, de barriga, do que for. Do músculo. Ah, eu tô com suspeita de um tumor no músculo. Cara, vai pedir ressonância com contraste, tá certo? Então, assim, tumor, infecção e inflamação são os 3 motivos pelos quais a gente usa contraste em qualquer método axial. Quais são os métodos axiais? Tomografia e ressonância magnética, tá? E aí, só para falar esse adendo, que sempre que a gente pede uma colangio-ressonância, a gente acaba pedindo uma ressonância de abdômen, tá bom? Porque isso aqui é apenas uma sequência. Às vezes essa sequência pode não ficar boa. Então, assim, você vai submeter o paciente, às vezes, a ficar lá um tempão na máquina. Cara, pede logo as outras sequências, pede axial, vê se tem realce, porque essa sequência aqui não tem contraste, isso aqui não tem contraste. Então, eu não estou vendo padrão inflamatório, a não ser que seja uma coisa mais antiga, como uma colangite. Existe um tipo de colangite, que é a colangite esclerosante, provavelmente é esse o tipo aqui, tá? Que está dando esse padrão em contas de rosário, tá bom? Que aí é uma colangite muito grave, aguda. Mas, às vezes, um tumor, você só vai conseguir identificar que é tumor, vai ser uma falha de enchimento, parecida com essa, porém mais irregular. Você não vai ver contornos tão bonitinhos como está aqui, tá? Mas na hora que você faz a ressonância e você injeta, você vê que aquela área toda realça, entendeu? Então, assim, a bem da verdade, a gente sempre pede ressonância e colangio-ressonância, tá? Sabendo que a colangio-ressonância não há injeção de contraste. Então, vai nos ajudar, dependendo da etiologia do que está causando a obstrução, saber se aquilo realça ou não. No caso de tumor, é fundamental eu saber se realça ou não. Geralmente, os tumores realçam, né? Lesões mais benignas costumam realçar menos ou não realçam. Então, é uma coisa que a gente acaba pedindo muito para tumor, tá bom? Beleza? Professora, mais uma pergunta. Na suspeita de atresia de via biliar, que exame a gente pediria? Ultrassom. Ultrassom é muito bom para atresia de via biliar, tá, pessoal? Ultrassom. Tá. Eu posso até depois... a gente pode até procurar aqui na internet, né? Uma imagem. Mas eu posso mandar de novo depois para vocês. E, infelizmente, é uma doença que a gente vê em bebê, né? Tipo, 2 meses de vida. Peraí, atresia de vias biliares. Isso aqui é bem típico, pessoal. Esse sinal do cordão triangular. É uma área de fibrose que acontece bem nessa região do ducto hepático comum. Você vê que você não encontra vias biliares praticamente na criança, e tem essa área que é uma área de fibrose, é uma área branca, ó, tem um negócio branco da fibrose, mas que faz esse negócio hipodenso, hipoecogênico embaixo, tá? É um sinal bem ruim, assim, infelizmente já vi alguns, e é triste porque essa criança vai ter que fazer transplante, tá? Então, é um negócio bem triste, assim, bem triste mesmo. Rezar para que ninguém tenha e essa doença se extinga no mundo. Diga. Professora, todos os casos de atresia de vias biliares tem que ser feito transplante? A maior parte, sim. A grandíssima maior parte, sim. Se for atresia mesmo, sim. Porque às vezes a pessoa tem só poucas vias biliares, né? Mas quando é atresia, sim. Infelizmente, não escapa, assim, a criança vai evoluindo mal. Às vezes não é atresia mesmo, né? Se for atresia, sim. Professora, tem a... Tá certo, obrigado. Oi. Tem a intrahepática e tem a extrahepática, né? Isso, tem a intra e a A extrahepática. extrahepática A intrahepática precisa, né? A extra não precisa. A extrahepática, muitas vezes, depende, viu? A maioria dos que eu vi precisa. A maioria dos que eu vi. Eu posso pesquisar aí se tem alguns casos que não vai precisar da extra. Mas intra certamente precisa, né? Porque você não vai ter produção de bile, e não só por isso, porque o próprio fígado, ele é um fígado que ele evolui para insuficiência hepática. É um fígado que ele acaba não funcionando.
Mas eu posso pesquisar para vocês se a extra, se todos os casos precisa também, ou se não. Os que eu vi na minha vida precisaram. Mas eu não sei se se tem algum que não precise, tá? Obrigada, professora. De nada. E aí, vocês ficaram com mais algumas dúvidas? Pessoal, vocês querem rapidamente ver as questões da prova? O que é que vocês querem ver? Sim. Pode ser. Pois vamos ver. Vocês foram muito bem, pessoal. Parabéns, viu? Foi muito bem. Deixa eu colocar no próprio Unifo Online e a gente consegue ver aqui a prova. Minhas disciplinas. Dor, né? Avaliação. Aqui Ok, deixa eu passar aqui para as questões. Bom, pessoal, então, homem de 68 anos com febrícula, dor abdominal inespecífica há 4 dias, antecedente de hipertensão, diabetes, constipação, osteoporose. Há um dia com piora da dor abdominal, procurou a emergência com hipotensão. Ao exame lúcido, orientado no tempo, no espaço, normocorado, hidratado, eupineico, anictérico, acianótico, afebril. Exame físico, ACV, RCR, dois tempos, bulhas normofonéticas, B3, PA 130/90, frequência cardíaca 90, murmúrios vesiculares audíveis, sem ruídos adventícios, abdômen globoso, distendido, peristalse débil, hipertimpânico, doloroso, a palpação difusa, sem compressão dolorosa, membros inferiores sem alterações. Enfim, o hemograma 12.000. O que importa aí, galera? Hemograma 12.000. Tá tocado. Glicemia de 105. Você solicitou o exame tomográfico. Qual o diagnóstico do paciente? Pessoal, o que a gente está vendo aqui? Isso aqui, pessoal, é o apêndice. O apêndice secal, tá? Uma estrutura em dedo de luva, tá? Então, você percebe aqui nas reconstruções, isso aqui é uma reconstrução coronal, eu estou vendo aqui os 2 fêmurs, tá? Então, reconstrução coronal. Densificação da gordura ao redor do apêndice, ó. A gordura normal está aqui, escura. Tem gordura normal aqui também escura, ó. Mas ao redor do apêndice, isso aqui é gordura, pessoal. E a gordura tá branca, tá cinza, né? Borrada, tá? Além disso, visto no sagital, esse apêndice também tá bem espessado, a parede tá espessada, tá? Então, o diagnóstico que é apendicite. 2 achados radiológicos, espessamento da gordura periapendicular, e aumento do diâmetro do apêndice, aumento da espessura das paredes do apêndice, tá certo? Esse exame foi feito com ou sem contraste? Pessoal, é impressionante como essa pergunta foi a que causou mais erro na questão. Pessoal, como é que eu sei que foi feito contraste ou não? Eu vou procurar estruturas que tenham artérias e veias. Isso aqui é artéria, por exemplo. Ó. Isso aqui é uma artéria. Isso aqui é uma artéria ou uma veia, né? Uma estrutura linear. E essas estruturas estão brancas, tá? Então, isso aqui denota que foi injetado contraste. Os vasos não ficam brancos se eu não injetar contraste. Os vasos, eles ficam escuros, tá? Fica da cor da bilha. Ó. Isso aqui é vesícula biliar, tá vendo? Vesícula biliar tem líquido dentro dela. Então, essa estrutura que é linear, essa daqui que é linear, que parece que está realçando, isso aqui é vaso. Se eu não tivesse injetado contraste, teria que ficar da cor da bile, que é líquido, tá certo? Então, isso foi injetado contraste. Sim, foi injetado contraste, tá certo? Quais os planos radiológicos? Coronal e sagital. Beleza? Ficou claro, pessoal? Sim, professora, só uma dúvida. O rim, quando é sem contraste, ele continua com hipersinal? Não, até outra coisa. O rim, ele fica bem cor dos outros órgãos, bem da cor, por exemplo, do fígado. O rim é uma estrutura que você também pode olhar e que pode te ajudar muito, porque ele é muito vascularizado. Então, se ele tá branco, denota que foi injetado contraste, tá? O rim sem contraste, ele fica da cor do fígado. Com contraste, ele fica todo branco. É uma outra coisa. Independente da fase do contraste. Geralmente, na fase arterial e portal, ele vai ficar assim, tá certo? Na fase de equilíbrio, que é uma fase mais tardia, ele já vai perdendo a cor, tá bom? Mas na fase arterial... Mas aí, quando ele perde a cor, a artéria ainda continua. A artéria ainda vai continuar. Na verdade, quando ele vai perder a cor, que é essa fase mais tardia de equilíbrio, eu vou procurar... O meu objetivo de fazer essa fase é ver ureter. Então, se o ureter tiver com contraste, eu estou nessa fase. Eu vou procurar ureter.
Tá? Mas aí eu não vou colocar para vocês uma questão dessas, nem a prova de residência. Porém, saibam que, como é que eu posso detectar uma fase tardia? Tardia significa 10 minutos, 7 minutos. Então, já o contraste já circulou no corpo todo. Ele agora só está localizado na uretra, né? O ureté e uretra. Então, é bexiga. São esses locais que o contraste vai estar, né? Porque vai haver filtração renal e aí já está excretando, o rim já está excretando. Então, eu veria no ureté, na bexiga e na uretra, tá bom? Certo, professora, obrigada. De nada. Então, próxima. Essa questão aqui, eu acho que praticamente todo mundo acertou, pessoal. Graças a Deus, tá? Então, paciente de 62 anos, atualmente com cefaleia, né? Qual é o diagnóstico do paciente? Um hematoma subdural, né? Cor de banana aqui, né? Cor de banana não, é ótimo, né? Morfologia de banana, tá? Então, isso aqui foi ruptura de alguma veia, tá bom? Que pergunta você deveria ter feito na sua anamnese que poderia ter ajudado esse diagnóstico? Se ele teve história de trauma, né? Então, bateu a cabeça, caiu, alguma coisa assim. Algumas pessoas colocaram se ele usa S, algum anticoagulante. Achei massa essa resposta. Eu não tinha nem pensado muito nisso, mas é excelente, tá? Pessoas que usam essas medicações, elas têm uma tendência maior a sangrar quando bate a cabeça. Tá certo? Pelas características da imagem. Oi, pode falar. O intervalo lúcido é na epidural, né? Na epidural, exatamente. Epidural. Epidural é que você bate a cabeça, desmaia, acorda e você acha que você está ótimo, e só que você não está ótimo, você está com hematoma epidural e você morre dentro do carro indo para casa. Né? Então, E por assim. Por que epidural não tem intervalo lúcido? Porque o subdural não tem. Rapaz, eu confesso que eu não sei, não. Eu confesso que eu não sei, não. Sei não, por que não tem. Vou pesquisar por que não tem. Porque o que a gente sabe, o epidural é uma ruptura de artéria, né? A artéria é um negócio mais rápido, enche mais rápido. Eu não sei exatamente por que não, viu? É uma boa pergunta. Quem também puder pesquisar, eu agradeço muito. Eu pesquisei, mas eu não achei. Eu vou perguntar para a galera. Sabe que o Eduardo Jucá sabe, né? Eu vou perguntar para ele. Perguntar por que não tem. Gostei da pergunta. A gente aceita, né? A gente aceita que não tem, mas não vai atrás. Gostei. Então, pela característica da imagem, é recente ou antigo? É recente, né? Porque quanto mais branco e hipodenso, né, mais recente é. Com o passar do tempo, quando ele vai ficando crônico, ele fica da cor do líquor, que é preto, tá? Não é preto, é cinza escuro, né? Então, ele vai ficar da mesma cor do líquor, você vai dizer que ele é crônico, mas agora ele é bem agudo, tá bom? Próxima pergunta. Oi, pode falar. Nessa eu tinha colocado que era por causa que tinha hematoma subgaleal. E é recente. Hematoma subgaleal. Ah, não, mas é uma possibilidade, tá? Eu aceitei, sim. Aceitei sua resposta. De fato. É outra coisa que pode falar a favor, com certeza, tá? Parabéns. Enfim, próxima pergunta. Mulher de 72 anos apresentou dor abdominal na região de hipogasto, fossílica esquerda. Forte intensidade há uma semana, piorando hoje pela manhã. O hemograma mostrou 15 mil leucócitos. Foi solicitado exame abaixo. Que exame foi realizado? Bem, só isso aqui é uma tomografia computadorizada, né? O que a gente está vendo? O osso branco, né? E gordura escura. Isso aqui caracteriza a tomografia. Não perguntei para vocês, mas foi feito contraste endovenoso? Endovenoso? Olha para as estruturas que são artérias e veias, ó. Então, de que cor? Mais claras. Isso aqui é o quê? Contraste endovenoso, tá? Exatamente. Então, foi injetado contraste endovenoso. Eu não perguntei. Foi injetado contraste retal? Ó aqui, ó. Ó aqui, dentro do intestino, dentro de alça. Perto do reto. Foi. Tem contraste dentro da alça. Então, assim, se eu poderia ter perguntado, foi injetado contraste endovenoso? Você vai olhar para as artérias e para as veias, tá? Estão claras. Foi injetado. Foi administrado contraste endorrental ou via oral? Não posso dizer se foi uma coisa ou outra, porque eu não sei. Provavelmente aqui foi retal, porque está chegando muito contraste no reto. Então, sim, foi injetado, porque dentro das alças você vê que tem gás de alça intestinal, mas tem líquido
branco, hiperdenso, que é contraste, tá certo? Esse tipo de questão, pessoal, gosta de cair em prova para vocês, tá? Não a minha prova só, prova de residência, prova do mundo. Você vai olhar, foi feito com contraste ou sem contraste? Como é que eu sei? Então, são essas duas situações, tá certo? Então, qual é o diagnóstico do paciente? Pessoal, isso aqui é o cólon sigmoide. Isso é o sigmoide do paciente, que você percebe que tem uma parede bastante espessada. Olha essa parede, ó, daqui para cá, isso aqui é parede espessada. Olha o tamanho da parede normal, é bem fininha, pessoal. Bem fininha. Isso aqui também é sigmoide, mas é um sigmoide normal. Olha essa parede gigante, né? E aqui você percebe que tem uma formação diverticular aqui, tá certo? Então, isso aqui é uma diverticulite, tá? Diverticulite, geralmente, você vai ver paciente que tem formações diverticulares. Nem sempre você vê o divertículo em si, ele inflamado, mas você vê que tem uma ampla área do cólon que está inflamada, tá bom? E você vai ter o espessamento da parede do cólon, bem claro. Densificação da gordura ao redor dessa área, ó, aqui a gordura normal. Olha como essa gordura está densificada, está mais clara, tá? Então, isso aqui é uma diverticulite, 2 achados. Aumento da espessura da parede do cólon e borramento da gordura. Se você quiser dizer que tem realce da parede, tem umas áreas aqui que são mais claras, né? Pode ser realce, tá? Então, é isso que a gente encontra em qualquer abdômen agudo. Densificação da gordura, peri-região doente e aumenta as dimensões do órgão e realce quando você administra contraste endovenoso, aquela área vai ficar com realce. São essas 3 coisas que você vai ver em qualquer doença inflamatória abdominal. Tá certo? Beleza? Posso ir? Pode, professor. Tá certo. Pessoal, essa questão eu fiquei deprimida. Eu deprimi completamente nessa questão, pessoal. Não acreditei. Não. Pessoal, eu falei para vocês que essa questão ia cair. Eu falei em todas as aulas, eu falei que essa questão ia cair. E ainda assim tem gente que errou essa questão, cara. Tipo assim, o que é que eu posso fazer? Galera, isso aqui cai em prova, cai em prova. Então, assim, pelo amor de Deus, memorizem, ó. Eu tô aqui no nível de L5-S1, tá? Eu fui muito boazinha nessa questão, cara, porque o que eu falei para vocês? Que eu ia querer saber se era uma protrusão, se era um abaulamento. Então, poucas pessoas falaram que era protrusão. Isso aqui é uma protrusão, ó, protrusão, tá? É uma protrusão que está pegando região mediana e paramediana. Se você quiser dizer que está foraminal, tudo bem, tá? Mas ela é basicamente paramediana, tá bom? Então, é uma protrusão paramediana que está pegando, empurrando qual raiz nervosa? L1. L1 intracanal. L1 intracanal. Quem tiver dito que pegou, porque algumas pessoas falaram assim, L1 intracanal e L5 foraminal. Ok. S1, professor. Oh, desculpa. S1, Ave Maria, tô bem. S1, tá? S1 é intracanal. Se a pessoa falou que era S1 intracanal e L5 foraminal, eu considerei. Mas muita gente colocou que era L5, cara. Muita gente. Essa hérnia, você tá vendo aqui que tem a raiz aqui que tá de um lado, cadê a do outro? Isso aqui não é L5, isso aqui é S1, tá certo? Eu tô no nível de L5 S1, então essa daqui é S1, tá certo? Então, essa questão eu fiquei arrasada. Mas, assim, vou falar que muita gente tirou nota boa, porque essa resposta da raiz valia 0,3 e muita gente ganhou 0,3 da apresentação, né, do abdômen agudo, né, da peça. Então, assim, compensou, tá certo? Eu acabei considerando, a pessoa colocou hérnia, eu considerei, tá, aqui no diagnóstico da B. Mas, assim, hérnia é um nome muito, muito fajuto para um estudante de medicina, tá? Então, você tem que dizer se é uma protrusão, pelo menos um abaulamento, né? Ou, enfim. Então, isso é uma protrusão, beleza? Isso é uma protrusão mediana para mediana. Se quiser dizer que está foraminal também, ok. Que está tocando a raiz de S1 intracanal. É isso aqui, o diagnóstico é esse, tá certo? Então, no final, vocês não saíram tão lesados. Mas eu é que fiquei arrasada, porque, cara, eu falei para vocês que é essa questão. Professora, minha sugestão para essa questão era que, tipo, em outros semestres, né, a senhora mostrasse mais tipos para a gente, porque, por exemplo, eu sabia que pegava o S1, mas eu também não sabia se pegava o L5, entendeu? Às vezes eu tive dificuldade de delimitar. Mas tinha uma seta maldita apontando aqui para essas negócios aqui, cara. Tinha uma seta. Seta apontando aqui para um lado, para o outro, para o outro lado. Tipo,
Assim, eu estou mostrando S1, né? A raiz de S1 aqui está sendo apontada, né? Mas, ok, gostei, Lívia, vou aceitar aí sua sugestão, tá certo? Tá certo. E isso aqui, galera, vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês, do pessoal, vocês vão se deparar muito com gente com hernia de disco, é o tempo todo, é o familiar de vocês fazendo o que for, endócrino, sei lá, cardio, a galera chega para você e mostra o exame. Aí você fica assim, não, tá aqui, eu sei ver, né? É uma coisa assim que a pessoa diz, não, tá aqui, tô vendo, tá tocando mesmo a raiz, tá aqui a raiz, tá deslocada. É uma coisa que é muito habitual, é muito comum a hernia de disco, né? É muito comum. Beleza, a próxima questão, né? Primeiro de tudo, né, galera? Foi mostrado uma história que, pela história e pela a conclusão aqui da lâmina, era uma metástase, né? Então, essa questão 8 já estava meio que entregue. Ainda sobre o caso anterior, conversando com a paciente, você descobriu que ela tinha um exame de imagem, pediu para ela trazer. Que exame foi esse? Foi uma ressonância magnética, pessoal, que tem várias sequências, tá? Da mesma paciente, tá bom? Teve gente que colocou AD, tipo assim, como se estivesse falando qual era a imagem da paciente. É tudo da paciente, tá? Eu acabei considerando, quem escreveu que era ressonância e escreveu A e D, eu acabei considerando, tá? Mas, assim, todas essas imagens são da mesma paciente, é porque uma ressonância magnética tem várias imagens, várias sequências, tá certo? Então, é por isso que a gente está vendo isso aqui. Isso aqui é uma sequência T2. A gente vai estudar as sequências pormenorizadas no S7, tá? Mas essa aqui é uma sequência T2, né? Que o líquor é branco, né? Essa sequência é uma sequência pós-contraste, T1 pós-contraste, ó. Que eu estou vendo uma lesão cística com realce anelado. Essa também é T1 pós-contraste. Essa também é T1 pós-contraste. Então, todas essas aqui são T1s pós-contraste. Essa daqui é a única que é diferente, que é T2, tá? Então, descreva as características radiológicas desses achados. São múltiplas lesões císticas com realce periférico ou com realce anelar, tá certo? Então, é esse o achado que a gente vê, não é específico da metástase. Várias lesões causam isso. Algumas pessoas colocaram abscesso, porque alguém colocou nas questões de revisão uma imagem parecida com essa com abscesso. Tá errado? Não tá, a clínica é soberana. A clínica dizia que era metástase, tá? Assim, eu só considerei porque a galera colocou na revisão que essa imagem era abscesso. Mas, assim, essa imagem pode ser abscesso? Pode. Essa imagem, sem história, pode ser tudo. Pode ser tumor de GBM, que é um tumor maligno? Pode. Pode ser metástase? Pode. Pode ser uma inflamação, infecção? Pode ser abscesso, entendeu? Essa imagem cística com realce anelar é uma imagem que pode ser tudo. Eu preciso da história, tá bom? Então, assim, quem escreveu abscesso, eu acabei considerando por conta da revisão, tá bom? Mas essa história, a história do caso anterior, com essa imagem, é típica de quê? De metástase. A grande maioria das pessoas acertou. A grande maioria das pessoas acertou. Eu acho que ninguém errou essa questão, a bem dizer da verdade. Eu acho que ninguém errou essa questão, tá? Eu considerei quem escreveu metástase e abscesso. Abscesso por conta da revisão que pegaram exatamente a mesma imagem, tá? Mas, assim, a história era clássica de metástase. Tinha até uma lâmina anterior, né? Não dá para você negar uma lâmina, galera. Saiba que a patologia é o oráculo, tá? Tipo assim, ninguém vai contra a patologia, tá bom? Só a título de curiosidade. Então, o que você pode sugerir para essa paciente para auxiliar no diagnóstico? Pedir para ela fazer um exame de mama, né? Para ver como é que tá se ela tem mamografias anteriores, tem exames anteriores, tá? Isso são coisas que você pode pedir para ela trazer, porque quando você suspeita de metástase, você avalia sistemicamente o paciente, tá certo? Você vê se ele tem alguma lesão que seja sugestiva, que possa dar câncer. Por exemplo, pulmão, tireoide, fígado, cólon, estômago, né? Você vai pesquisar, fazer uma triagem na pessoa toda, tá certo? Então, era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão minha. Não tem. Então, assim, pessoal, essa prova... Ninguém, que eu corrigi, ninguém ficou abaixo da média, tá? Foram todos muito bem, tá? Só essa questão aqui que eu fiquei arrasada com o item C, mas tudo bem. É porque eu acho que a maioria falou que era L5. Não foi a maioria falou que era L5, geralmente a maioria acerta, né?
Mas, assim, a maioria falou que era L5, tá? Então, mas o resto, todo mundo foi muito bem, tá? Foi muito bem nessa prova. Parabéns, vocês arrasaram. Eu fiquei muito orgulhosa como um todo de vocês, tá? Vocês ficaram com mais alguma dúvida, pessoal? Não, Não, professora. Satisfeita, obrigada. professora. Tá bom? Quando é que a gente faz a discussão de novo? Pode ser na quinta que vem? 6 horas? Pode ser, próxima Pode. semana. Hoje, né? Então, pronto. Até terça-feira eu coloco a aula. O meu plano é colocar amanhã a próxima aula, tá? Aí vocês ficam com o final de semana para estudar. E aí, quinta-feira, às 18 horas, a gente tira as dúvidas, tá bom? Tá Tudo certo. bem, professora. Tá bom, professora. Obrigado. Foi ótimo. Pessoal, Obrigada. Tchau, tudo professora. de Obrigada. melhor Feliz pra Páscoa. vocês. Tchau, feliz Como é que eu Páscoa. faço aqui? Eu desligo, né? Sair da chamada, né? É. Isso. Tchau, galera. Tchau. Tchau, Tchau, professora. tchau. Tchau.